de julho de 2024, uma noite para ser esquecida pelos conservadores, ao menos no Reino Unido. Por que os conservadores sofreram uma derrota tão grande, uma lavada nesse dia? É isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo, trazendo todos os elementos para você entender absolutamente tudo que ocorreu no Reino Unido. Para isso, antes de começar este vídeo, se você quer receber esse meu material aqui, ó, que já está no meu peito aqui de pré-campanha de vereador em São Paulo, se você for da cidade de São Paulo, quiser receber o adesivo Fora Lula, meu material e tudo mais, link na descrição desse vídeo, foralula.net/Renato. E se você quer receber o meu conteúdo em primeira mão, áudios, análises, tudo isso tem no meu grupo de WhatsApp, no meu canal do WhatsApp, que também está na descrição desse vídeo, beleza, rapaziada? Então já deixa o like aí no vídeo, verifica a inscrição no canal e depois comenta o que você achou. Bom, pois bem, para começar esse vídeo a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Voltar para 2010, quando David Cameron, tão jovem, né, do Partido Conservador, que até por ser jovem contrastava com os velhos lords, com as velhas baronesas do seu partido, ele derrotou uma era hegemônica do Partido Trabalhista no poder. Uma era que tinha começado em 1997 com Tony Blair. O David Cameron basicamente fez um rebranding conservador do Partido Conservador. Tanto é que ele chegou a aderir a algumas pautas que o Partido Conservador não trabalhava muito, como por exemplo a questão ambiental. E isso teve uma repercussão no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Olha só que curiosidade, aqui o partido que sucedeu o Partido da Frente Liberal, o PFL, foi o DEM, o Democratas, né, que depois já virou outras coisas, mas o DEM chegou a colocar como seu símbolo principal uma árvore. Essa árvore fazia referência à questão ambiental adotada por David Cameron no Reino Unido. Pois bem, David Cameron ficou no poder, desgastado naturalmente pelo tempo, acabou sendo substituído em 2016 pela Theresa May. A Theresa May, digamos que ela foi numa linha de imagem, ao menos estética, diferente da do David Cameron, então jovem, né, que buscava dar novos ares ao Partido Conservador. Já ela, inclusive esteticamente, relembrava a imagem de Margaret Thatcher. Ou seja, os conservadores mudaram para ficar no poder. Eles regressaram, né, de certo modo, para suas bases mais tradicionais. Bom, Theresa May no poder, em 2017, ela tomou a frente do que seria a saída do Reino Unido da União Europeia, acionando o então artigo 50 do tratado, isso em março de 2017. Até então, com sua popularidade em alta, resolveu antecipar as eleições, convocar novas eleições para fortalecer a sua liderança no meio dessas negociações do Brexit. Só que a aposta de Theresa May acabou não dando muito certo. O Partido Conservador chegou a perder 13 cadeiras na Câmara dos Comuns. E isso acabou prejudicando o governo da Theresa May. O parlamento chegou a ficar suspenso, porque ela tinha 317 cadeiras das 326 necessárias para formar um governo. Isso fez com que ela entrasse em acordo com o Partido Unionista Democrático para formar um governo minoritário. A Theresa May chegou a receber um voto de desconfiança do seu próprio partido em dezembro de 2018 e uma moção de desconfiança em janeiro de 2019. No final das contas, ela sobreviveu a ambos e continuou tentando levar o Brexit à frente. Foi quando ela aderiu ao Acordo Chequers, que foi o primeiro acordo de retirada formal do Reino Unido da União Europeia. Resultado disso, esse acordo acabou sendo derrotado no próprio parlamento em janeiro de 2019. Depois de muita negociação com Bruxelas e tudo mais, um novo acordo foi proposto e olha só, acabou derrotado novamente no parlamento. Dessa vez por 391 a 242. Eis que chega metade de 2019, Theresa May anuncia a sua renúncia, passa um tempo no poder até convocar novas eleições e tudo mais, e perde a liderança do Partido Conservador. Ou seja, a virada do Partido Conservador às suas origens mais tradicionais acabou não dando certo, então eles rememoraram o que eles tinham feito no início. Ou seja, uma novidade foi proposta pelo Partido Conservador, e eis que surge Boris Johnson, o menino maluquinho do Partido Conservador. Bom, o Boris Johnson continua levando à frente o projeto de Brexit, abre negociações com a União Europeia. Aliás, ele até tentou algo meio estranho em determinado momento, que seria uma espécie de um fechamento do parlamento para que esse tipo de acordo não precisasse passar pelo parlamento do Reino Unido.
até que a Suprema Corte declarou que essa ação era absolutamente inconstitucional. Eis que veio uma nova proposta de acordo, isso foi levado ao parlamento e Boris Johnson não conseguiu novamente. O que ele fez foi convocar eleições antecipadas mais uma vez. Eis que chega às eleições em dezembro de 2019, os conservadores obtêm uma maioria ampla, com 43,6% dos votos. Para vocês terem ideia, foi a maioria mais ampla desde 1987. Por fim, em janeiro de 2020, o Reino Unido deixa formalmente a União Europeia. O ano é 2020, então veio a pandemia. Isso se tornou até então uma prioridade para o governo do Boris Johnson. No primeiro momento, ele até chegou a ser um pouco reticente com medidas como, por exemplo, o lockdown, né? Acabou sendo duramente criticado e, por fim, olha só que coincidência do destino. Em um momento em que o Reino Unido vivia um lockdown, enquanto o país todo estava comovido com o funeral do príncipe Philip, veio o chamado Partygate. Ou seja, o Boris Johnson, enquanto todo o país basicamente estava fechado e trancado dentro de casa, ele realizava festas na residência oficial. Para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro-ministro a ser punido oficialmente, legalmente, estando no cargo. O tempo passou, chegou 2022 e veio um novo escândalo, o caso Chris Pincher. O Boris Johnson disse que não sabia das acusações de abuso sexual que pesavam sobre ele e, por isso, ele acabou indicando ele para um cargo no seu governo. Pois bem, o final das contas é que vários ministros, liderados por Rishi Sunak, acabaram renunciando. Ou seja, o governo do Boris Johnson se tornou insustentável com essa série de escândalos, eis que ele renuncia do poder. Enquanto isso, o Partido Trabalhista estava buscando um novo rumo, principalmente desde 2010, quando Gordon Brown deixou o cargo ali de líder do partido. Desde 2010, o Partido Trabalhista ele foi caminhando para uma linha mais radical, diferente da linha que foi proposta pelo Tony Blair lá atrás. Para vocês terem uma ideia, antes da chegada do Tony Blair, o Partido Trabalhista ele definia no seu estatuto que um dos objetivos deles era a implementação do socialismo. E, obviamente, isso pegava muito mal. Aliás, o Reino Unido sofreu muito com regulações econômicas, com as pressões exercidas pelos sindicatos, que foi algo que foi rompido com a chegada da Margaret Thatcher ali nos anos 80. O Tony Blair vem numa linha diferente da que o partido tinha, reconheceu avanços econômicos da Margaret Thatcher, retirou do estatuto todo esse lance de socialismo. Depois de 2010, com essa guinada mais à esquerda do Partido Trabalhista, para vocês terem uma ideia, o Keir Starmer, que agora é o primeiro-ministro, ele defendia a estatização da água e luz. E mais para frente ele mudou de ideia, precisa ser dito, hoje ele defende as concessões nessas áreas. O fundo do poço do Partido Trabalhista foi com a chegada do Jeremy Corbyn. O Corbyn era basicamente um extremista e também conhecido por suas posições antissemitas. E foi com ele à frente que o partido teve o seu pior resultado em dezembro de 2019, o pior resultado desde 1984. Aliás, foi com ele à frente do partido que os trabalhistas tiveram o seu pior resultado em dezembro de 2019. Pois bem, desde que ele saiu fora do partido, surgiu a imagem aí do Keir Starmer, um sujeito ali que daria para fazer uma comparação com o Geraldo Alckmin, né? Um cara sem carisma nenhum. O cara tem um carisma tão grande quanto, sei lá, esse fone de ouvido. E o Starmer basicamente se livrou do Jeremy Corbyn do partido em 2023. Aliás, o Corbyn já estava suspenso do partido desde 2020, porque ele tinha contestado uma investigação interna que investigava um caso contra ele, um caso de antissemitismo. No final das contas, ele, como estava suspenso, ele não podia disputar. E ele chegou a dizer que ele disputaria até como independente, e foi isso que culminou na sua expulsão. Então o Starmer fez um movimento de, basicamente, tirar o Partido Trabalhista desse extremismo. Aliás, ele criou uma regra, veja só, até os mais fiscalistas podem achar exagerado. Ele disse que todos os deputados do partido que fizessem qualquer movimentação, qualquer promessa, qualquer proposta, eles deveriam apontar a fonte do recurso para realizar essa promessa.
Bem, enquanto isso, os conservadores se uniam em torno do Rishi Sunak, que tinha liderado essa onda de renúncias de ministros do governo Boris Johnson. Ele, que é filho de indianos, basicamente demonstrou uma adesão do Partido Conservador a essa agenda woke. Segundo uma deputada do Partido Conservador, Andrea Leadsom, o Partido Conservador ele teve mais vezes a extrema esquerda do que os próprios trabalhistas em várias oportunidades. Aliás, isso faz com que o Partido Conservador acabe perdendo alguns votos para o Partido Reform UK, que é o partido do Nigel Farage. Um partido de direita, nacionalista, que talvez aqui no Brasil vai ser chamado de extremista, nazi, proto-tecno, turbo-fascista, e que, aliás, acaba de sair de 1 deputado para 5, né? Foi o melhor resultado aí deles nas eleições. Ou seja, o Keir Starmer levando os trabalhistas para a direita e, enquanto isso, os conservadores, aliados pelo Rishi Sunak, sendo levados à esquerda. Isso culminou nessa surra antológica, que não era vista, aliás, parecida com a do Tony Blair em 97. A diferença é que naquela época o Reino Unido basicamente vivia ali uma questão de preto no branco, eram 2 partidos principais no poder. Hoje o cenário é muito diferente disso. Para vocês terem uma ideia, agora o Partido Liberal Democrata obteve o seu maior resultado, elegendo 71 dos assentos, enquanto os conservadores perderam praticamente 2/3, saindo de 344 para 131. Vários ministros do Rishi Sunak, inclusive, perderam a eleição. Bom, o resultado de tudo isso é esse desastre aí que ocorreu no dia 4 de julho. Os conservadores ainda têm uma linhagem da qual eles deveriam se inspirar, de Margaret Thatcher, de Churchill. Se os trabalhistas conseguiram fazer esse trabalho de se livrar dos seus radicais e ter uma guinada mais à direita, os conservadores podem se livrar dos seus wokes e ter uma guinada que reflita principalmente as tradições do partido, principalmente inspiradas aí em Churchill e Thatcher. Veremos os próximos passos deste governo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa o like, verifica a inscrição no canal. Pegue meu material também, os links estão na descrição aqui, me siga no Instagram e nas outras redes. Beijos!